e eu queria justificar aqui, irmãos, esse assunto, certo? É importante que a gente diga isso. Quando terminou aquela série, né, maravilhosa de estudo do nosso irmão Samuel, 10 temas fantásticos, ele mostrou um livro para a gente, certo? Do Pink, e foi uma maravilha. Nós ficamos preocupados no final, o que fazer depois disso. Até porque, irmão, não sei se os irmãos lembram, nós temos um plano de desenvolvimento, né, da EBD, que está aqui na nossa cabeça, está sendo, né, já está gestacionado, está em processo. Mas essa separação, ela acaba que inviabilizando algumas coisas. Aí, o que é que nós pensamos, irmãos? A gente decidiu, conversando com o pastor, com o Samuel, de trazer esse tema, né, que é o Espírito Santo. Aí, o que eu fiz? Na impossibilidade de a gente entregar as revistas para os irmãos, então eu falei com o Samuel, eu peguei com o pastor Rogério, a gente digitalizou essas lições, eu acredito que todo mundo deve ter recebido, certo? Eu penso que sim, nós enviamos para o grupo da UPH, mandei para o Samuel e pedi para que fosse divulgado nos demais grupos. Então, assim, irmãos, a lição está nas nossas mãos. Deus é muito bom, porque além de providenciar esse meio de comunicação, ele também nos facilita algumas coisas. Então, os irmãos têm não só a lição de hoje, mas tem todas as lições aí para o irmão ler, reler, certo? E se preparar para essa maratona aqui. Nesse intervalo, nós vamos discutir com o irmão Samuel, com o pastor, um próximo tema que a gente já está aí pensando em alguma coisa, né, que seja bem relevante para a EBD. Ok, irmãos? Dito isso, irmãos, vamos conversar um pouco sobre essa lição, certo, irmãos? Eu queria começar, eu vou citar aqui, até mandei aí, né, para o grupo da UPH, e depois os irmãos podem replicar para a SAF, para outros irmãos. Eu mandei aí um PDF aí do livro Espírito Santo, do John MacArthur, certo? E também mandei uma cópia, eu sei que os irmãos têm, me desculpem até, mandei uma cópia aí do breve catecismo de Westminster, um breve catecismo, certo? E eu queria iniciar nossa fala, irmãos, falando aqui de uma citação, que é um sermão, esse livro é um sermão do John MacArthur, certo? Ele começa dizendo assim, ó, o Espírito Santo, os irmãos estão ouvindo bem? Não. O Espírito Santo é o mais esquecido, o mais mal representado, o mais ofendido, o mais abusado, e eu posso até mesmo dizer, o mais blasfemado dos membros da Trindade. Isso é uma coisa triste. É incrível isso, né, irmãos? Mas se nós pensarmos bem, né, nós não vamos falar sobre o Espírito Santo de maneira abrangente, até porque a lição de hoje ela é bem específica, né? Nós vamos tratar da especificidade dessa lição, mas a gente precisa falar isso, irmãos, que eu estava lendo isso ontem à noite, sabe? Estava lendo e pensando, sabe? E é verdade, é uma grande verdade. Parece até que o Espírito Santo, ele ele compõe a Trindade. Eu acho que até nós temos entendimento sobre isso. Temos entendimento sobre isso, certo? Nós citamos o credo, irmãos, e aí eu ouvindo um comentarista falando sobre o Espírito Santo e sobre essa negligência da igreja em falar sobre o Espírito Santo, até nossa mesmo, ele dizia, se olhar até no credo, ele dizia assim, me desculpe o que eu vou dizer, isso ele falando, né? Até no credo, o Espírito Santo ele é colocado de maneira muito simplista, né? Se você pensar bem, vamos lembrar aqui o credo, creio em Deus, né? Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, né? O qual nasceu da Virgem Maria, padeceu, creio do Espírito Santo. Só isso. Ele disse assim, olha, até no credo, que é uma expressão, o credo é um resumo, né? Uma expressão, né? De Deus de forma completa. Ele disse, olha, até no credo foi simples. O que é que ele quer dizer com isso, irmãos? Que é exatamente isso que as igrejas, nós temos tratado do Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade, ele estava presente em tudo, e está presente em tudo. É o nosso Consolador, certo? Ele habita em nós. Mas muitas vezes nós achamos que a lição vai dizer assim, ele só está presente na regeneração, na santificação, e nós esquecemos que ele estava presente, né?
está presente em toda a criação. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, né? Me permitam dizer aqui, antes de entrar na lição, o que diz aqui o nosso breve catecismo na pergunta número 5. Diz assim, amar de um Deus... Mas, Falcão, eu já entendi isso aqui. Mas nós precisamos falar isso aqui, irmãos, porque o assunto do Espírito Santo, nós precisamos chegar na última lição desse trimestre, não só entendendo, porque a gente entende, mas dando a devida honra, tá certo? E não negligenciando a obra do Espírito Santo. Não negligenciando, irmãos. Talvez um dos textos mais incríveis, meus irmãos, que a gente tenha a respeito do Espírito Santo, da sua atuação, é lá em Romanos 8, 26. O irmão conhece o texto, né? Se você quiser abrir aí, Romanos 8, 26, depois eu volto aqui no breve catecismo, porque esse texto, irmãos, Romanos 8, 26, olha o que diz aqui, irmãos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A respeito disso, meus irmãos, Tiago, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer o seguinte. Você pode abrir lá em Tiago também. Tiago 4, versículo 3. Se eu achar Tiago, né? Achei. Olha o que Tiago diz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Se a gente pegar o que Tiago está dizendo aqui, irmãos, e olhar lá para Romanos 8, 26, a gente vai entender o seguinte, tá? Se o Espírito Santo não estivesse falando com o Senhor, orando por nós, certo? Não haveria uma perfeita comunicação com o Senhor. Porque Tiago vai dizer o seguinte, olha, vocês não sabem orar, mas é normal isso, né? Nós oramos por quê? Pelas nossas necessidades, por aquilo que nos está incomodando. E geralmente, meus irmãos, a gente não entende, ou então não tem uma clareza de que talvez não seja isso que Deus queira para você. Né? Quantas vezes, meus irmãos, olha, eu disse, essa lição, desde que eu recebi aqui, tem me incomodado. Porque quantas vezes, meus irmãos, eu fico pensando, eu penso que o irmão também pode pensar assim, de pedidos que fazemos a Deus. Né? De reclamações que fazemos a Deus. De demandas levamos a Deus. Né? Nós fazemos isso, irmãos, e às vezes, depois que a gente faz, a gente pondera no dia seguinte, Senhor, perdão, Senhor, eu acho que eu me expressei mal, Senhor, eu não era aquilo que eu queria. Né? E Deus sabe disso. Por isso, irmãos, o Espírito Santo está aqui ao nosso serviço. Né? Ele está dentro de nós e ele se comunica com o Senhor em palavras que eu não consigo dizer. Palavras que são inexpressíveis, não há palavra para dizer isso. Né? Ele leva a nossa oração até o Senhor e ele faz isso da maneira dele para que Deus entenda e para que Deus entenda o que é que eu realmente quero. Por isso, às vezes, até a gente pensa assim, puxa, será que eu orei? Será que eu falei errado? Não, talvez assim, você não falou errado. Mas a maneira como você disse, que eu disse, o Espírito Santo falou diferente. Ele colocou uma outra conotação. Né? Então, irmãos, a obra do Espírito Santo, mas é uma obra maravilhosa, certo? A lição ela vai se preocupar com um aspecto que também, né, no bojo de tudo isso, talvez parte despercebido. Né? Eu lembro aqui, irmãos, que numa quarta-feira dessas aqui, acho que tem um mês ainda, quando o reverendo Sami nos falou, né, lá em João, é isso? Acho que foi em João, não foi, Samuel? Foi em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Os irmãos lembram o que ele estava falando? Olha só que coisa maravilhosa. Eu vou ler para os irmãos aqui, tá? João 1. Ele vai basear o seu sermão nisso aqui, irmãos. Olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele disse, olha, o verbo, onde tiver verbo, você muda para a palavra, né? A palavra de Deus, né? Verbo, palavra de Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o que a gente entendeu aqui, entre outras coisas? Que Cristo estava presente lá na criação do mundo. Estava presente. A Trindade, ela é indivisível. Você não pode falar de Deus sem falar de Cristo. Você não pode falar de Cristo sem falar do Espírito Santo.
Você não pode falar do Espírito Santo sem falar com Deus, falar de Deus, certo, irmãos? Eles se harmonizam perfeitamente. Por isso que eu vou ler aqui para os irmãos, me permitam, eu vou desviar aqui um pouco o olhar, certo? Para dizer o que aqui o breve catecismo diz a respeito desse assunto. Diz o seguinte, ó, a Bíblia, no estágio da revelação, desconhece a existência de outros deuses. Ela não tem outros deuses, a não ser a Trindade. Falar sobre a Trindade, irmãos, é falar sobre, na mesma ordem, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? União absolutamente igualitária e consensual, certo? Em essência, natureza e objetivos do Pai, objetivo do Filho e do Espírito Santo. Israel, inicialmente, e a igreja, posteriormente, não se apropriaram do conhecimento de Deus por via racional, por instintos místicos ou por necessidades psicológicas, de sublimação do ser e eternização da existência. O Deus das Escrituras revelou-se a si mesmo, deu-se a conhecer, primeiramente, a uma nação limitada, né? Limitada racial, geográfica e culturalmente. Os judeus, depois, em Cristo Jesus, o Filho humanizou-se, universalizou-se, mostrou-se a todas as raças, viabilizando-lhe a adoração em todos os lugares, por qualquer indivíduo de qualquer etnia. O Deus dos cristãos, encarnado em Cristo, único, universal e onisciente, Senhor e Salvador, habita a igreja e tabernacula com e em cada regenerado. O cristianismo, como fazia o judaísmo, repudia o politeísmo com sua consequente polilatria, por meio de ícones físicos ou magníficos. Eu vou ler só mais uma coisa aqui. Né? Ele diz o seguinte, me permito aqui. Deixa eu ver aqui o que mais eu queria falar no catecismo, né? Então, irmãos, o que é que essa pergunta vai nos mostrar, irmãos? Que Deus, esse Deus triuno, né, está em perfeita harmonia. E de que nós não devemos enaltecer, veja que, me permitam colocar assim, não quero falar uma coisa que de repente possa estar falando errado. Mas nós não podemos assim, olha, tudo bem, eu entendo Deus, eu entendo Jesus Cristo, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é uma pessoa que eu recorro quando eu achar que eu devo, né? Eu recorro ali quando eu tiver necessidade. Ele só está presente aqui no meu processo de santificação. Ele esteve presente na minha regeneração, mas não é a pessoa, né, assim, digamos assim, é uma pessoa de segunda classe. Olha só, irmãos. O que Dom MacArthur disse, eu penso que ele tem muita razão, certo? De dizer que ele é o mais ofendido, né? O mais abusado, né? E até mesmo dizer o mais blasfemado de todos os membros da Trindade. Tá? Eu vou colocar mais aqui uma citação dele aqui. Eu até marquei quando eu mandei para os irmãos alguns pontos que já destacados, né? Ó, Deus é desonrado e é um pesar constante para mim. Eu me entristeço quando Cristo é desonrado. Mas, nesse tipo contemporâneo de mundo cristão evangélico, eclesiástico, as pessoas estão um pouco menos dadas a desonrar o nome de Deus e o nome de Cristo. Mas, aparentemente, elas acham que podem desonrar e abusar à vontade do Espírito Santo, porque isso acontece bastante. Precisamos nem citar, meus irmãos, né, um exemplo, né? O pentecostalismo, meus irmãos, ele está aí brincando com o Espírito Santo. Está dizendo o que ele não diz, está atribuindo a ele obras que ele não fez, certo? E está criando uma histeria e uma maneira de cultuar estranhíssima. Né? Quem lê o livro, acho que é o Fogo Estranho. Não é isso? Fogo Estranho. Nos primeiros capítulos, irmãos, ele simplesmente abre o peito das pessoas, o John MacArthur, e os ouvidos, e diz coisas pesadíssimas. Mas, sabe, irmãos, tem horas que precisa ser dito isso mesmo, tá? Falar a todos os pulmões, porque o que tem sido feito com o Espírito Santo hoje, meus irmãos, é uma agressão, é uma violação, certo? Desses membros da Trindade, irmãos, que está presente em tudo.
harmonizando e está dentro de nós. E como Paulo falou lá em Romanos, né? Ele fala com Deus, ora em nosso favor. E ele ora em nosso favor e ele fala com Deus porque nós não sabemos falar. Então, meus irmãos, olha só. Ele diz aqui, ó, eu não estou aqui para defender o Espírito Santo. Né? Ele pode defender-se a si mesmo, mas eu estou aqui para dizer que as afrontas que caem sobre o seu nome santo também caem sobre mim. E isso vem principalmente das igrejas pentecostais e carismáticas, certo, irmãos? Atribui ao Espírito Santo palavras que ele não disse, obras que ele não fez, experiências que ele não gerou. Então, irmãos, nesse bojo aqui, que é essa lição que os irmãos têm aí em PDF, certo? Vai tentar nos ajudar a compreender, certo? A trazer para nós, certo? Uma reflexão, certo? Uma posição em relação ao Espírito Santo que talvez nós não tivéssemos ainda na sua totalidade, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala, né? Não há distinção entre eles, né? E aí o texto vai falar de talvez uma informação que a gente passa às vezes assim, despercebido, né? Diz assim, ó, muitos cristãos, quando pensam na obra realizada pelas pessoas da Trindade, manifestam uma noção muito estática, certo? E por vezes muito simplista, segundo a qual o Pai só criou, o Filho só salva e o Espírito Santo só regenera e santifica, certo? A gente parece que departamentaliza a Trindade, né? Pega a Trindade e coloca em departamentos. Não, isso aqui, Deus é o chefe, né? Cristo Deus é o gerente, vamos colocar na linguagem que a gente entende. Deus é o gerente, Jesus Cristo é um supervisor e o Espírito Santo é um vendedor. Pode ser agressivo que eu falei aqui, irmão, muito agressivo, mas parece que a gente faz isso. A gente coloca uma pirâmide, certo? Por escala, e coloca Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A lição vai dizer que o Espírito Santo estava presente, e incrível, meus irmãos, o Diácono Sérgio leu aí, né? Versículos, capítulo 1, versículo 1 e 2. E no princípio, criou Deus, deixa eu trazer aqui de novo aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Trindade estava criando. Lembra que João falou lá, Evangelho de João, onde nosso irmão Reverendo Sandro nos falou, que Cristo estava presente nesse momento. E aí no versículo 2, meus irmãos, a gente já vai ter uma declaração muito clara da participação do Espírito Santo, certo? No Antigo Testamento. Porque também tem um outro engano da nossa parte. É que a gente acha que o Espírito Santo também é coisa do Novo Testamento. Né? Mas por incrível que pareça, se você olhar, se a gente tiver essa percepção, e aí se eu tiver errado, aí o Samuel levanta a mão e me corrige para poder não estar gravado, eu posso ser até preso aqui. Mas, irmãos, quando Isabel, que é parente de Maria, certo? Estava gerando João Batista, certo? E a gente conhece o episódio, né, que Zacarias ficou mudo, porque tem até um sermão sobre isso, a gente assistiu também, certo? Porque ele não cria. E é incrível, né, irmãos? Eu acho isso aqui preocupante para nós. Porque ele, como sacerdote, irmãos, ele tinha que crer. É incrível que pareça, né? Como a gente que tem a lei na mão, a palavra de Deus, e às vezes nós não cremos no que a gente sabe. A gente diz coisas, mas não crê. Então, porque duvidaste, ficarás mudo aí. Então, quando Jesus veio ao mundo, ainda estava sob a lei, né? Era no período da lei ainda, né? Ele estava num processo de transição quando Cristo veio. Então, é tanto que quando Cristo, muitas vezes, curou alguém, ele dizia assim, vá e se apresente ao sacerdote, né? Ele tinha clareza de que estava na transição. Então, o que acontece? Maria, né, vai chegar lá com Isabel, mais ou menos com 6 meses de gravidez. Né? E o que a gente escuta, irmãos, é a profetisa, né? Isabel, profetizando naquele momento. Dizendo que quando ela chegou lá, que dentro do ventre dela, né, o filho se estremeceu e ela foi tomada pelo Espírito Santo. Foi tomada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, na lei, o Espírito Santo estava presente. No Antigo Testamento, ele estava presente.
E especialmente nesse texto aqui, a lição vai nos dar algumas informações sobre o que é isso que o Espírito Santo estava fazendo, né, na criação. São poucos versículos, mas de uma grandeza muito grande. Aí ele segue aqui na lição, irmãos. Se você tiver aí, ó. É preciso muita atenção e cuidado para não restringirmos a obra da Trindade apenas a esses aspectos. Todas as obras realizadas por Deus no mundo são realizadas pela Trindade. Tá, irmãos? Então, assim, eu sei que os irmãos sabem disso, mas nós precisamos trazer o Espírito Santo para compor de forma igualitária, meus irmãos. Apesar de que a Trindade ela tem funções, né? Ela tem funções bem específicas, certo? E se manifestam, mas isso é uma decisão da parte de Deus, né? Ele que quis assim, né? Então, de uma forma racional, Deus criou, né? Jesus Cristo veio e cumpriu toda a sua vontade, tá certo? E o Espírito Santo, ele tem uma palavra que ele aplica em nós a obra da redenção, né? De uma maneira simples, assim, e o Espírito Santo é aquele que aplica em nós a obra de Cristo, da redenção, né? Mas o texto que vai falar, irmãos, que o Espírito Santo, ó, nunca devemos perder de vista que a Bíblia fala somente de um Deus. Isso aí está claro, nós dissemos aqui, o Hebreu Catecismo diz, ó, só tem um Deus. Porém, irmãos, ó, diz assim, ó, isso significa que não podemos isolar a obra das pessoas da Trindade, de modo que, no fim, tenhamos 3 deuses em vez de um, certo? Apesar de nós termos com muita clareza na Bíblia a maneira como Deus age, como o Filho age, como o Espírito Santo age, irmãos, em perfeita harmonia, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não crie, né? Não crie um monstro aqui, certo? Um ser estranho, né? Ou então nós estejamos cultuando 3 deuses. Isso não é verdade. Embora cada uma das pessoas da Trindade tenha as suas funções específicas dentro de Deus, isto é, na economia da divindade, quando falamos sobre as obras de Deus realizadas em um universo, não podemos separar as 3 pessoas, né? Quando falamos da obra de Deus como Criador, logo nos vem à mente a criação como a obra do Pai, né? A Escritura é bastante clara quando diz que do princípio criou Deus os céus e a terra. No entanto, a Escritura também diz com a mesma clareza que Cristo participou da obra da criação. Nós já até falamos sobre isso aqui, certo? Ele participou da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Parece uma informação, né, simples, mas é para a gente entender, meus irmãos, que Cristo esteve presente. Quando havia uma conversão, meus irmãos, né, no passado, antes de Cristo, né, o Espírito Santo ele habitava naquela pessoa, né? A gente parece que tem aquela ideia de que o Espírito Santo, e realmente era mais assim, o Espírito Santo ele entrava na pessoa, né? E às vezes ele saía da pessoa. Mas quando havia uma conversão, pelo menos eu entendo assim, né? Quando havia conversão, o Espírito Santo passava a habitar, né? E a diferença era que a fé que essa pessoa tinha e desenvolvia era na esperança, olhando para todo aquele sacrifício que era símbolo de que um sacrifício perfeito viria e que a Escritura apontava com clareza para Cristo, apontava para esse Salvador. Então, a pessoa se convertia do mesmo jeito que nós nos convertemos hoje. A diferença é o olhar. Um olhar para frente, crendo que, mesmo vendo aquele monte de sacrifício, que se repetia, mas ele entendia que eram sombras, de que não era um sacrifício que perdoava pecado, mas ele entendia que aquilo ali era uma sombra e que viria, né, como está lá em Gênesis 3,15, né, que o filho da mulher geraria que esmagaria a cabeça da serpente, certo? E que ele sofreria dano, sim, mas, porém, ele restauraria aquilo que foi perdido no Éden. Então, o camarada se convertia na esperança, com toda clareza, e ele acreditava nisso, e ele morria, certo? Do jeito que nós morremos, e o Espírito Santo estava nele. Hoje não, hoje nós é do mesmo jeito. E nós olhamos para trás, né? E reconhecemos que esse prometido veio, reconhecemos que ele cumpriu cabalmente o que Deus quis que ele cumprisse, reconhecemos que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele é o nosso mediador, o único mediador. E que a morte dele para nós significou o quê?
perdão de toda a nossa culpa. Né? Os méritos de Cristo foram colocados na nossa conta. E os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo. Então, somos pessoas iguais, né? Tanto no passado como no presente. Né? Vamos ver aqui, irmãos. Ele vai dizer que na lição, que é o ponto principal da lição, que ele vai dizer assim, ó, o Espírito Santo e a criação, que é o ponto 3, diz assim, ó, a criação do mundo material, certo? A partir do nada, foi o papel do Pai na obra da criação. Né? A criação da matéria não é obra do Espírito. Né? Não é tarefa dele, certo? Tarefa. Não quer dizer que ele não esteja presente. Mas na economia, né? Na economia do Pai, o Pai criou, certo? Criou. A criação da matéria não é obra do Espírito Santo. Sua tarefa específica começou apenas depois da criação da matéria. É isso que o que o irmão leu aqui, certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele vai dizer que a terra era sem forma, era um caos, né? Não era um caos porque havia desordem. Deus criou a desordem, não. É porque era uma coisa que estava sendo gerada, né? Pelo menos eu entendo assim. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas e sobre o abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava lá. Então, a partir daí, a gente percebe, né, a presença do Espírito Santo, certo? Trabalhando nesse caos aí. Ordenando essas coisas. Ele vai dizer aqui na lição, ó. O Espírito Santo pairou sobre as águas. E começou a realizar suas funções na obra da criação. Deus criou do nada. Não criou a partir de coisa existente, ele criou do nada, certo? Todas as coisas. E o registro bíblico diz que aquela criação da terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito dele, que pairava sobre essa criação, estava gerando, né? Estava ordenando toda aquela criação. Com base no ensino bíblico, podemos mencionar 4 elementos da obra do Espírito Santo da criação. Aí ele bota assim, o primeiro ponto é o seguinte: o Espírito estabelece a ordem. A criação do universo, a partir do nada, foi realizada a ação do Pai. Mas quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada. Né? A gente entende isso, né? De que aquele ambiente lá era um ambiente inóspito. Né? Não era um ambiente que Deus dizia assim, olha, vou colocar o homem aqui. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele começa a atuar aí para criar esse ambiente. Olha, mas quando Deus trouxe, né, foi aí que começou a obra do Espírito Santo. A participação do Espírito foi mover sobre aquilo que o Pai havia feito, que estava sem forma e vazia, para dar-lhe ordem e beleza. Irmãos, isso aqui é como se ele estivesse diante de um grande pintor. A palavra que a gente usa muito aqui é o grande arquiteto. Cria as coisas, está lá o painel, cria. O Espírito Santo vai lá, irmãos, e começa a detalhar essas coisas. Começa a colocar a coisa em ordem. Né? Não é que está bagunçado, não está bagunçado. É que aquela obra perfeita, meus irmãos, Deus delega, né? Ele dá ao Espírito Santo, irmãos, essa autoridade, né? Ele diz, olha, uma linguagem que nós entendemos, diz assim, olha, é contigo. Né? Se a gente pudesse falar assim, dessa maneira, de maneira simples, olha, está aqui tudo criado. A Trindade está perfeitamente harmonizada. E aí o Espírito Santo vai pegar essa obra que foi criada, uma coisa gigantesca, inexplicável, e aí ele começa a ordenar essa criação. Né? A participação do Espírito Santo foi mover-se sobre aquilo que o Pai havia feito, que ele estava sem forma e vazia, para dar-lhe ordem e beleza. Sem forma e vazia quer dizer sem aparência definida. Não era bagunça, certo, irmão? Sem aparência definida. Ela nada possuía do que viria a ter. Era um caos, como trazem algumas traduções da Bíblia. Isso, de modo nenhum, significa que a criação realizada pelo Pai tenha sido imperfeita, mas que cada pessoa da Trindade teve sua função na obra da criação. Imagine, por exemplo, a montagem. Ele vai dar um exemplo aqui, irmãos, que eu acho muito simples, né? Eu não gosto desse exemplo aqui, mas didaticamente ele coloca como se fosse uma linha de produção. Né? Eu não acho boa eu não achei legal isso aqui não, mas para a gente entender, né? Aqui não tem modo que isso aqui, é só para a gente entender. Ele fala o seguinte, ó, o autor da lição. Ele diz assim, ó,
Imagine, por exemplo, a montagem de um carro na fábrica. Várias funcionárias são responsáveis pela montagem da lataria do carro, mas ela só fica realmente pronta depois da pintura. Isso não quer dizer que todo o serviço feito antes da pintura fosse imperfeito, né? Eu sei que os irmãos estão entendendo aqui, né? Não estamos minimizando, né? nem colocando coisa maior. Mas se a gente racionalizar aqui uma linha de produção, é isso mesmo, né? O carro é concebido em partes. E vários agentes vão entrando nessa produção. E lá na ponta sai o carro. Né? Com pneu, com motor, com tudo pronto. Então ele vai colocar um exemplo, que pode parecer meio grosseiro, mas para dizer o seguinte, olha, a Trindade estava trabalhando de forma ordenada e cada um cumprindo o seu papel, e foi pré-ordenado por eles. Né? É decisão. Né? Eles não estavam sozinhos. Né? Deus não estava sozinho. Deus ele interage com o Espírito Santo e com o Filho. Né? Eles... Né? É uma coisa difícil de explicar, que nós nunca vamos entender. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que nem na eternidade nós vamos compreender a Trindade. Né? Nem todos os desígnios de Deus, nem toda a sua sabedoria nós vamos compreendê-la, mas isso nos basta. Entender que a Trindade é uma coisa real e que os papéis estão muito claros, certo? Mas o fato de muitas vezes não ser mencionado dá a impressão de que alguém aí tem um papel secundário. Né? Pode parecer isso. Ah, não, o Espírito Santo, tudo bem. O Espírito Santo é aquele que energiza, que faz com que eu vou dar meus pulinhos lá, de que eu vou falar em línguas. Tudo isso, irmãos, vai ser tratado no Novo Testamento com muita, né, com muita luz. Mas é importante nós entendermos, mesmo, e a lição tem essa função aqui, de mostrar que ele estava presente em tudo. E você vê que no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz que ele estava lá, pairando sobre aquele caos, e ordenando tudo. Aí, vou pular esse exemplo aqui e dizer assim, olha, o papel do pai foi criar a matéria, do Espírito dar-lhe ordem e beleza. Eu achei isso aqui, irmãos, muito, muito claro. O pai cria, o Espírito Santo dá ordem e beleza às coisas. Então, talvez a gente possa até dizer assim, eu vou até me arriscar a dizer isso, irmão, né? Quando a gente vê as coisas de Deus, né? Imagina na natureza mesmo. Ele vai falar aqui no próximo ponto aqui, que a criação, né, que a vida é o Espírito Santo que deu, né, dos pequenos animais. Então, quando você vê a ordem estabelecida, né, e Deus criou todas as coisas, o Espírito Santo foi lá e ordenou tudo aquilo. Né? Ele está no controle de tudo isso. O Espírito Santo dá vida aos pássaros, peixes e animais. O Salmo 104, 24. Vamos abrir aí no Salmo. Quem tiver a Bíblia em mãos aí. Eu lembro agora do pastor Rogério. O pastor Rogério disse, rapaz, eu quero ouvir o som das folhas. Não vamos fazer isso não, porque se a gente abrir o microfone, a gente vai ouvir mais do que som de folha, né? E aqui em casa tem cachorro. O irmão tem um cachorro aí, um gato. Mas vamos ver abrir aqui, irmãos, no Salmo 104. Olha o que diz aqui, irmãos. Salmo 104, a partir do verso 24. Diz o seguinte. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria a fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles os recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam a ser pó. E o verso 30, irmãos, esse aqui é importante. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Criação no aspecto de renovação, né? De geração. A partir daí, irmãos, é atribuído ao Espírito Santo a renovação das espécies. Né? Vamos ler novamente? Versículo 30. Envias o teu espírito. Ele relatou aqui a criação de Deus. A beleza da criação de Deus. Ele diz assim, ó. Envias o teu espírito. Eles são criados. E assim, renovas a face da terra. Né? O que a lição vai dizer sobre isso aqui, irmãos? Olha só. Diz assim, versículo 30. Dependem diretamente da ação do Espírito Santo. Mais uma vez, vemos que a atividade criadora do Espírito consiste não em criar as coisas. Foi Deus que fez.
Porém, a partir do nada, ele fez isso. Mas em dar beleza e vida àquilo que já foi criado, sustentando providencialmente a criação. Então, irmãos, vamos nos lembrar disso agora. Quem está sustentando a criação, né? Quem está dando forma, né? Beleza, renovando, é o Espírito Santo. Né? Outra obra, né, da criação atribuída ao Espírito Santo. Ele diz, ó, o Espírito dá vida ao ser humano. Olha só, o Espírito dá vida ao ser humano. O Espírito de Deus me fez. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha, Deus criou o ser humano a partir de uma matéria que já estava criada, não é verdade? Deus criou todas as coisas. E a partir de uma coisa que estava criada, né, do pó da terra, ele cria o ser humano. Certo? Mas ele fala aqui, ó, o Espírito de Deus me fez. É Jó que está dizendo. Foi o Espírito de Deus que me fez. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aqui o Espírito é mencionado 2 vezes, Espírito e sopro. Embora não tenha criado a matéria, o Espírito é quem dá vida a toda a criação. Então, irmãos, eu posso dizer com muita clareza. Quando nós pensarmos na nossa existência, certo? Na nossa capacidade de interagir, de falar, de viver, de nos reproduzirmos, o Espírito Santo está aí, dando ordem a essa criação de Deus. De acordo com o registro bíblico, Deus formou o homem do pó da terra, que já existia, e lhe deu a vida. Esse foi o papel muito importante desempenhado pelo Espírito Santo na obra da criação, dar a vida ao ser humano, certo? O Espírito de Deus é responsável pela criação do ser humano como ser humano, certo? Como ser humano. Ao criá-lo, o Espírito não fez apenas como um ser vivente, mas como alma vivente. Criado à imagem e semelhança de Deus, é o Espírito quem dá ao ser humano suas aptidões racionais e morais. Na verdade, há um Espírito no homem e o sopro, que é o Espírito, né, do Todo-Poderoso, o faz sábio. Olha, Jó dizendo isso, irmão, no capítulo 32, verso 8, diz assim, ó, na verdade, há um Espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Essa é a obra do Espírito Santo. Eu vou ler aqui para os irmãos. Eu vou recorrer de novo aqui ao John MacArthur, irmãos. Eu acho esse livro aqui. Eu sei que Samuel vai ler isso aqui um piscar de olho, mas olha o que o John MacArthur fala aqui, ó. O movimento carismático roubou o Espírito Santo e criou um bezerro de ouro. Né? E eles estão dançando em torno do bezerro de ouro como se ele fosse o Espírito Santo. A gravidade disso, irmãos. Ele tá fazendo aqui talvez um paralelo com aquele que Arão permitiu lá, quando Moisés foi receber a lei. Né? O povo diz, não, mas achei que Moisés ia morrer e fizemos aqui um boi aqui de ouro aqui para representar Deus. Certo? E dançaram ao redor disso. O João MacArthur está colocando aqui o dedo na ferida, dizendo assim, olha, esse movimento carismático, e aí, irmãos, isso pode nos pegar, e nós temos que ter cuidado com isso. Né? E eles estão dançando em torno desse bezerro, como se ele fosse o Espírito Santo. Né? Então, brincando com a Trindade. Mas olha só, nós realmente não temos examinado bem o ministério do Espírito Santo para ver porque nós precisamos adorar e nos concentrar em termos de dar a ele o louvor e honra que ele merece. O desinteresse pelo Espírito Santo é o que gera o pragmatismo, certo? Tá? Aquela coisa que está funcionando, tá bom, né? Pragmatismo é isso, né? Está funcionando, vamos replicar. Nós temos trocado o sobrenatural, o ministério do Espírito Santo, pelo pragmatismo. Nós temos cometido o pecado dos Gálatas. Em Gálatas 3, Paulo diz o seguinte, tendo começado pelo Espírito, estáis aperfeiçoando-vos pela carne. Olha o que Paulo faz aqui, irmãos. Uma acusação gravíssima. Né? Vocês começaram com o poder do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. Né? São criaturas espirituais. Mas agora estão, sabe o quê? Se aperfeiçoando pela carne. Ou seja, o camarada está na igreja, e aí ele diz, não, agora deixa comigo. Deixa comigo. O Senhor me salvou, né? Eu fui regenerado, deixa que o Espírito Santo entenda eu. Né? Como às vezes eu gosto de dizer isso aqui, irmãos, a tristeza minha. Né? Eu tinha, não tem, que esse amigo está vivo ainda. Ele está ouvindo agora Deus falar com ele. Né? E ele jura que fala a língua dos anjos. Escuta o anjo falar com ele, ele escuta. E tem uma reunião chamada Encontro com Deus.
esse nome não é feio. Tem uma reunião na igreja dele que é encontro com Deus. Esse encontro com Deus, né, não é uma reunião de oração, não, irmãos. É uma reunião onde ele diz que ali Deus fala aquilo que ele não tem falado nas Escrituras. Você já pensou um negócio desse? Deus fala através da Escritura. O reverendo Rogério diz isso aqui, né? Não é dele não, essa frase, né? E isso aqui são os lábios de Deus, né? Os lábios de Deus, né? Não pode estar separado. Mas essa reunião que é feita na igreja desse meu amigo, esse encontro com Deus, é uma outra coisa, diferente, né? São palavras que não estão no Evangelho. São emoções, são situações que não tem na Bíblia. Acho que Deus parou de falar aqui e ele decidiu falar só ali naquela igreja agora. Já pensou se isso fosse verdade, irmão? Nós tínhamos que correr para lá. Porque se Deus não completou a sua obra aqui, se tudo que ele tinha que dizer para nós não está suficiente, certo? O meu amigo está certo. Mas é uma loucura pensar isso, né, irmãos? É uma loucura pensar isso, né? Então, meus irmãos, olha só o que diz aqui, ó. Agora que vocês estão salvos, vocês resolveram fazer pela carne. Querem realizar tudo pela carne. O orgulho venceu a humildade. E tudo isso é uma afronta ao Espírito Santo. Tá, irmão? Então, a lição, ela queria dizer, assim, de uma forma, né, bastante simples, né? Que a gente lembrasse disso. Da presença, né, do Espírito Santo em tudo. Em tudo. Ele está presente. Versículo 2 de Gênesis 1. Ele estava pairando sobre as águas e dando forma àquele quadro maravilhoso que Deus colocou. O universo e todas as suas coisas, ele está ordenando tudo isso, né? E a gente, às vezes, fica relevando o Espírito Santo aquele ser que, né, nos emociona. Acho que nem o texto de Paulo, muitas vezes, nós compreendemos, né? Romanos 8, 26. Às vezes não compreendemos isso, né? Achamos que Paulo está falando de outras coisas ali, né? Mas ele está dizendo, olha, irmãos, você não sabe orar. Tiago diz isso, você não sabe orar. Você não sabe orar. Porque você pede coisas, né, que às vezes você sabe que nem até você não crê nisso, mas você pede, né? É como alguém, sabe, diz assim, irmãos, eu vou contar aqui um pecado meu, né? Vou contar um pecado meu, tá? Já joguei loteria. Foi hoje não, viu, irmãos? Já joguei loteria. E aí no começo eu dizia assim, Senhor, olha, Senhor, se eu ganhasse, eu faria tanta coisa com esse dinheiro, eu ia ajudar tantas pessoas, eu ia construir, olha só até a ideia, eu vou até construir a igreja de Monte Sião, meu irmão, eu ia até ajudar uma igreja acolá, né? E aí você fica bem humildezinho. Você diz assim, olha, eu 10% era para mim, 90% eu ia dar para os amigos. Meu irmão, isso é uma mentira. Né? Era uma mentira, meu irmão. Uma falácia. Uma falácia. Né? O que nós temos assistido e visto aí, né? Em relação às pessoas e o dinheiro, irmãos, é uma corrupção sem medida. Uma mudança de comportamento, certo? Deus sabe perfeitamente que nós temos que padecer, né? Temos que suar, né, Samuel? Temos que suar a camisa, né? E às vezes olhar para as contas do dinheiro não dá para pagar, aí você fica cheio de ideias aí, sabe? E fica sendo tentado a resolver de uma forma ilícita, né? Então, meus irmãos, e aí faz promessas a Deus, e essas promessas não são sabe, fogo de palha, não tem sustentação nenhuma, tá, irmão? Então, irmãos, Espírito Santo é a trindade perfeita de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deixa eu colocar uma coisa aqui para depois vou deixar para o Samuel resolver isso aí depois, tá? Vou deixar para o Samuel resolver essa questão. Vou deixar aqui, vou ler aqui, irmão, mas deixar para o Samuel resolver. As pessoas dizem assim, tá, tudo bem. Então, o que é que eu faço? Quando eu orar, né? Quando eu orar, eu posso orar ao Espírito Santo, né? Eu posso orar, né? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Opa, peraí, meu irmão. Não, eu oro ao Pai em nome de Jesus, tá certo. E ao Espírito Santo? Eu não posso orar para o Espírito Santo? Samuel, tu vai ter que desvendar esse mistério, Samuel. Deixa eu ver aqui uma coisa que o Macaco colocou aqui, ó. Me permita aqui, mas eu vou encerrar aqui, tá, irmãos? Deixa eu ver se eu salvei aqui. Né? Acho que eu salvei.
Deixa eu ver aqui. O Espírito Santo não é uma força impessoal, não é uma coisa só. O Espírito Santo não é uma influência. O Espírito Santo não é um tipo de energia que emana de Deus. O Espírito Santo é Deus, um membro da Trindade, uma pessoa, a completa essência de Deus, com uma personalidade e identidade própria. As Escrituras são claras sobre isso. Ele é igual em natureza e atributos. Eu vou repetir, está dizendo assim, ele é igual ao Pai e ao Filho em natureza e atributos. Ele não é menor em nenhum sentido. Ele é totalmente Deus, da mesma forma que o Pai e o Filho são. Né? Então, irmãos, eu tinha marcado aqui, mas eu não acabei aqui desmarcando, certo? Mas você vai ler aí, ele vai fazer um questionamento, não é questionamento, vai colocar assim. Quando nós orarmos agora, certo? Quando nós orarmos agora, né? Nós podemos orar ao Espírito Santo, podemos mencioná-lo, né? do mesmo jeito, podemos falar com ele, né? Próximos capítulos. Tá? Irmãos, a lição vai concluir com a seguinte informação. A lição de hoje nos mostrou a importância da ação do Espírito Santo na obra da criação e na sustentação do mundo. Essa obra está diretamente relacionada à natureza, o que dá à lição um tom de bastante prático e atual. Isso pelo fato de que a preservação da natureza deve ser uma das grandes preocupações cristãs na atualidade. Como Igreja de Cristo, temos um papel importante na preservação da natureza que Deus criou para a manifestação da sua glória. Ou seja, lembra do versículo 2? O Espírito de Deus pairava, dando ordem a todas as coisas, na criação dos seres, né? A partir do ser criado, ele vai cuidando disso aí, né? E especialmente conosco, meu irmão. Eu vou dar para finalizar aqui, uma minha visão a respeito de quando você lê, né, o livro de Êxodo, Deuteronômio, Números, né, e Levítico. Você observa todo aquele cerimonial, né? Cerimonial gigantesco, com detalhes, com muito cuidado, com proibições, certo? Só quem pode entrar é o sacerdote. O sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, né? Havia uma categoria de pessoas para o louvor, né? Se bem que tem lá os gibeonitas lá que ficavam levando água e lenha para o templo, tudo bem, né? Mas aí foi um problema de... Quer falar, Márcio? Ah, sim. Tinha os gibeonitas que estavam lá no templo por conta do carro do nosso irmão, né? Do nosso irmão Josué, né? Então estavam lá também, os gibeonitas, né? Mas, irmão, toda essa coisa linda, né? Grandiosa, estranha, né? Todos os adornos, o tamanho do ambiente, certo? Tudo. A regularidade dessa adoração, certo? O sacrifício. Aí você vai desembocar em Cristo. O sacrifício perfeito. Né? Cristo. Simbolizando toda aquela figura que ficou do sacrifício para trás. Todas aquelas figuras. Cristo morreu, certo? Como cordeiro, a exemplo do que era feito, e de uma vez por todas, ele perdoou os nossos pecados do crente, certo? E aí o Espírito Santo vem, irmãos, o Espírito de Deus, e habita não mais naquele templo, não mais no tabernáculo, não mais no templo de Salomão, nem no segundo templo, mas ele habita dentro de nós. Então, por isso, irmãos, que a gente deve pensar assim, isso a gente tem que repensar porque a gente esquece. Meu Deus do céu, né? Olha só a encrenca que eu estou metido. Eu sou um homem, não é? Um homem, uma mulher, criado, certo? Meu pai pecou, mas Cristo veio resolver esse problema e hoje eu conduzo, né, dentro de mim o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus que não cabe no universo, cabe dentro de mim. Né? Que é tão grandioso que o universo todo não comportaria. Mas Deus, na sua misericórdia, né, colocou dentro de mim e de você o Espírito Santo dele.
para que, assim como Paulo disse, com gemidos inexprimíveis, ele ora ao Senhor, e para falar aquilo que eu não sei pedir, né? Para falar aquilo que eu me expresso muito mal, né? Então, irmãos, o Espírito Santo é essa. As lições seguintes, e graças a Deus não serei eu que vou dar, graças a Deus. Vai ter esse cara bom aí, chamado Samuel. Eu livrarei desse problema. Né? Mas, irmãos, essa lição preciosa, né? Porque certamente nós vamos começar a ver o Espírito Santo, né? A olhar para ele, né? Como Deus, mas não aquele Deus, né? Que é segunda categoria, segunda classe, ou então aquele Deus do espetáculo que o John MacArthur denuncia no seu livro, tá? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude, certo? A compreender a obra perfeita, né, dele e das três pessoas envolvidas, os papéis que ele, de maneira sábia, né, colocou, né, em toda a criação, criando, sustentando, né, redimindo seu povo, e a nós outros hoje, nos aperfeiçoando para entregar-nos a Deus, certo? De forma que nós nos pareçamos finalmente com Cristo. Né? Que Deus abençoe a igreja de Monte Sião, abençoe a cada irmão, né? E sustente. Semana que vem, né, eu vou fazer o possível para ser o Samuel. Deus abençoe a todos, irmãos. Aldemar. Aldemar, só antes que o Rabi